Olá, crianças, tudo bem? Vamos abrir o nosso livro de Ciências, História e Geografia na página 78 e acompanhar a leitura. Eu vou fazer a explicação da matéria, depois a gente vai fazer atividades. Aí qualquer dúvida no assunto, vocês me mandam mensagens pelo WhatsApp, tá? No nosso livro aqui o título está em Ritmos Naturais e o Tempo e a Natureza. Vocês observando aí o tempo, vocês conseguem ver que durante o dia a gente tem o sol, a gente tem à noite a lua, né? E a gente consegue perceber durante o dia algumas manifestações da natureza também na nossa vida. A gente consegue perceber a natureza também em algumas coisas no nosso cotidiano, e dentro de casa também, nos nossos alimentos, né? A gente come coisas que vêm da natureza e também temos o ar, né? Que a gente respira, que é a natureza. Tem a água que a gente bebe também, que faz parte da nossa natureza, né? E na natureza também a gente consegue perceber os animais, a gente tem os pássaros. Aí da sua casa, vocês conseguem perceber a natureza? Vocês conseguem ver o verde? Tem árvores na sua casa? Tem animais? Que tipo de animaizinhos que vocês conseguem ver? De onde vocês moram? Né? No ambiente que vocês vivem? Vocês conseguem perceber a natureza? Às vezes, quando você está assistindo TV, algum canal que esteja passando algo sobre natureza, nos livros também, né? Tem muitas imagens e fotos. E dependendo de filme também, a gente consegue perceber muito isso. A natureza bem presente, né? Comece a observar a partir de hoje, aí na sua casa, de onde você tá. O que você vê de natureza, né? Começa a prestar atenção. Você vai ver que tem muita coisa bonita. Você não precisa sair de casa para ver, né? Às vezes chega um passarinho que pousa na janela, né? E você ouve ele cantar, uma borboleta, né? Um besourinho, um louva-a-Deus. Tem muito bichinho, muito inseto também da natureza, né? Que a gente às vezes passa despercebido, né? Mas a natureza tá aí com a gente o tempo todo, né? E agora, a gente acompanhando no nosso livro, o tempo e a natureza, olhando os ritmos da natureza, percebemos o tempo passar. Pouco antes do amanhecer, os passarinhos e os galos começam a cantar. Anoitece e depois amanhece de novo. Faz frio, faz calor, chove muito, depois fica um tempo sem chover. As plantas florescem e nascem filhotes dos animais, não é? Vocês percebem que depois de uma chuva, a tendência é aquela plantinha lá, ela dá uma crescida, né? Ela começa a brotar, ela nasce uma florzinha, né? Assim, é muito linda. Essa manifestação da natureza é muito gratificante de ver. Quando você para perceber essas coisas, isso é muito bacana, né? Aí tá assim, ó. Assim, dia após dia, o tempo vai passando. Vocês observem aí, olha, tem algumas imagens. Tem um passarinho aí que ele se chama bem-te-vi, né? É um dos animais que a gente encontra na natureza. E tem umas duas paisagens aí, ó, são paisagens. Uma tá amanhecendo e a outra é o entardecer, né? Que o entardecer ele já tá com o sol assim, com o céu bem laranja, né? O sol já tá indo embora, não é? Isso acontece todo dia, né, gente? Eu não sei se todo mundo percebe, mas eu, como gosto muito da natureza, eu percebo isso todo dia. Eu adoro ver o sol se pôr. Eu acho que fica uma paisagem muito bonita para tirar foto, né? Eu gosto muito. Principalmente quando o sol tá batendo um pouco ainda na serra, né, da minha casa que dá pra ver.
um pouquinho da serra, aí fica uma imagem assim linda, né? Coisa linda de ver. A natureza é muito perfeita. Aí assim, fala pra mim, não precisa me mandar nada. Só converse em casa com seus pais, com seus irmãos, qualquer pessoa que esteja aí com você. Fala algo que você observa na natureza, sabe? Assim, que mostra a passagem do tempo. O que vocês percebem assim no dia a dia? Eu queria que vocês começassem a observar os diferentes. Eu queria que vocês tivessem a percepção de manhã, de meio-dia e à noite. Vocês comecem a perceber essas diferenças na temperatura também, né? Porque de manhã a gente acorda, tá meio friozinho. De tarde, assim, no horário do almoço, já tá aquele sol mais esperto, né? E de tardezinha já tá aquele dia assim mais morno, já querendo ficar mais frio, né? É uma coisa meio assim. E observe. Vocês observam que as estações do ano estão aí, né? Que a gente vai ver isso também. E o que vocês estão sentindo hoje? Hoje aqui em casa tá muito frio, tá muito frio. Não dá pra ficar dentro de casa sem blusa. Agora lá, sem blusa de frio. Agora se a gente vai pra rua, nossa, tá aquele calorão, né? Então, tem uma diferença bem grande aí. E igual de noite é uma parte do dia que faz muito frio. E aqui no livro diz assim, ó: os passarinhos cantam e começa um novo dia. Quando anoitece, os animais que ficaram acordados vão dormir. E os que dormiram vão procurar alimento. Aqui a gente já está falando dos animais com hábitos noturno, né? E diurno. Quais são os animais de hábito noturno que vocês conhecem? Começam a pesquisar isso aí. Começa a observar que a gente vai fazer um trabalho mais para frente sobre esse assunto. Comecem a pesquisar quais são os animais que têm o hábito diurno e noturno, né? Vamos lembrar aqui. O primeiro animalzinho que tem um hábito noturno é a coruja, né? Temos a coruja, o vagalume, morcego, o lobo-guará, o gato. A gente tem outros animais aí que tem esse hábito noturno, né? Durante o dia eles dormem e à noite eles saem para caçar, né? Observem, pesquisem, por favor, tá? Que mais pra frente a gente vai fazer um trabalho sobre isso, ok? E aqui embaixo, assim, no título O Dia e a Noite, tem um textinho aqui, ó. Os passarinhos podem ser observados em qualquer horário do dia. Existem também aves noturnas, como as corujas e curiangos, igual a coruja, igual a gente falou, né? Eles são ativos o dia todo. Quer dizer, desde que o sol nasce até o pôr do sol, existem passarinhos voando, se alimentando e cantando. Nota-se, porém, alguns períodos em que a atividade é maior, como, por exemplo, de manhã cedo até mais ou menos 9 horas, e à tarde depois das 15. É isso que eu percebi também. Aqui mesmo em Birité, a gente até acha que é morcego, mas às vezes não. Teve uma vez eu consegui ver e era um pássaro mesmo. Era um passarinho e eu nem assim pensei que pudesse ser um pássaro, né? Porque a gente já tem mais assim conhecimento de que os morcegos, né, que tem hábito noturno, a gente lembra deles, mas também tem pássaros com hábito noturno, tá, gente? Eles são em menos, né, quantidade, mas tem sim. E é interessante, ele chama sabiá laranjeira, tá? Às vezes a gente confunde porque eles passam voando rápido, né, e até assusta, né? Mas tem sim. E na próxima página, a gente já tem aí também outros exercícios, né, que a gente já pode ir respondendo. Aí tá assim, olha, antes de amanhecer,
Antes do amanhecer, uma ave bate as asas e canta no galinheiro. Logo que anoitece, a fêmea dessa ave cacareja e vai dormir. Você já consegue perceber qual que é a diferença entre a galinha? Vocês conseguem identificar o galo quando tá com a galinha e vice-versa? Vocês sabem diferenciar? Vocês percebem a diferença dos dois? Vocês percebem assim que o galo, ele tem um porte mais assim, sabe, de imponência, ele tem um rabinho, uma cauda, né, as penas assim mais caídas, maiores, né, coloridas. Geralmente o macho é bem colorido, né, para poder atrair a fêmea. Ele tem aquela crista, a crista vermelha assim na cabecinha, maiorzinha, parecendo uma coroazinha assim de lado, né, moicano, né. Eles são assim mais magros e mais coloridos, enquanto a fêmea ela já é mais gordinha, né? Tem o rabo menor, mais curtinho. Observem aí as imagens, vocês vão perceber a diferença entre o galo e a galinha, né? Tô falando com vocês porque tem pessoas que não conseguem perceber isso não, mas é bem nítido, né? É muito engraçado isso. E o galo é bonito também, né? Muito legal. E aqui embaixo no número 3, acompanhe a leitura da frase que Joana está dizendo. A Joana diz: eu durmo com as galinhas e acordo com os passarinhos. O que ela quis dizer com isso, né? Joana está contando para uma amiga que dorme cedo e acorda cedo, né? E você? Que horas que vocês têm costume de dormir? Vocês dormem cedo, dormem tarde? Depois vocês me contam. E aí, nas próximas páginas, vamos passando aqui para a página 82, a gente falar um pouquinho aí das sombras. Ao longo do dia, as sombras vão mudando de forma, de lugar e de tamanho. Observe essa imagem dessa árvore. Vocês olham onde que a primeira imagem aí tem a sombra da árvore tá debaixo dela e a outra já está de ladinho, né? A sombra da árvore está ao redor dela. Você percebe que ela tá assim, é igual. Depois queria que vocês fossem, se tiver um espaçozinho aí nas suas casas, enquanto estiver batendo o sol, pra você saber onde que essa sombra tá e observar qual que é o horário, né? Que se for meio-dia, nesses horários assim, entre 11 e meia, até mais ou menos quase uma hora assim, já o sol, a sua sombra vai ficar ao redor do seu corpo. Aí dá pra poder perceber, né, para ter noção do tempo. Antigamente, o pessoal mais antigo, quando não tinha relógio, principalmente os índios, eles começavam a perceber, a ter noção de tempo por causa da sombra, né? Então, assim, quando eu já sabia que quando era meio-dia, a sua sombra ficava assim debaixo de você. Já assim, nossa, é meio-dia, né? Aí quando a sua sombra já começa a sair, você já consegue ver ela do seu lado, já quer dizer que já tá mais tarde, né? Tem essa dança da sombra, né? Então, o pessoal mais antigo tinha esse conhecimento, já sabia a hora certa. Tipo, nossa, agora deve ser umas meio-dia e tanto, né? Por isso, né? Por isso que a sombra muda de lugar, por causa o nosso planeta, ele tá em constante movimento. O nosso planeta, ele sempre tá girando. Quando a sua sombra sai do lugar, não é porque o sol que saiu do lugar, não é o sol que andou. O que tá andando é o nosso planeta. Ou melhor, o que tá girando, né? Ele fica girando o tempo todo devagarzinho, a gente não percebe, mas ele tá em constante movimento. É por isso que a nossa sombra sai do lugar. E que tem a ver com o tempo, com o horário, né? Você vai perceber que mais tarde a sua sombra vai estar lá na frente ou mais atrás, né? E geralmente quando o dia tá acabando, a nossa sombra fica lá na frente. Dependendo do lugar, né, que você tá, ela já pode ir lá para trás e fica assim bem longa. Você fica até com a sua sombra fica grande, fica longa. Depois vocês observem. Faz esse teste em alguns momentos do dia. Faz de manhã, na hora que você levantar, na hora que você for tomar o seu sol. Agora, no horário do almoço, assim, vocês vão perceber, né? Agora, a gente, se for possível, né?
E de tarde, né? Não sei se aqui em Birité, pelo menos aqui na minha casa, de tarde é tão difícil, eu não sei se vocês vão conseguir ir. Aqui não bate muito sol, não. Aqui só bate sol, assim, igual agora tá batendo, né? Mas assim, daqui a pouco já não tem. Minha casa vai ficar até gelada. Você percebe que a casa fica fria quando não bate muito sol. Mas é isso. Então, lembrando que o nosso planeta aqui tá em constante movimento, tá? É isso aí. E não esqueçam, tá, de observar isso daí, depois vocês me contem. É muito legal, interessante. E aí eu queria que vocês pesquisassem os tipos de animais que são noturnos e diurnos, porque a gente vai fazer um trabalho, eu vou publicar lá na nossa plataforma, tá? Quando eu publicar, eu já aviso e coloco lá, ok? Aí agora vamos fazer os nossos exercícios, né? Vamos fixar a matéria aí, qualquer dúvida me chama, tá? Bora lá fazer atividade? Um abraço pra vocês. Tchau.